Olá! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada número 106, sua dose semanal de metal e futebol. Não necessariamente nessa ordem, é o complemento sonoro, visual, depende de onde você olha, da newsletter que volta quando as bandas cancelam o Bangers. A gente tem que mudar tudo, que você confere em solada.com.br. E eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui, e hoje a gente não vai escorregar no tema futebol, assim. Eu tinha brincado com o Thiago antes que a gente pode, se você analisar os lances de São José e Juventude e São José, você pode escorregar ou tomar o Ipom. Foi o jogo do ano até o momento. Como diria algo que o pessoal de fora do Rio Grande do Sul felizmente não conhece, é o charmoso gauchão. Então, tipo assim, mais puro suco de campeonato gaúcho é o cara dando. Porque é 5 minutos antes o cara tem como é que todo aquele lance que passou, não, o jogador teve fair play, não Então, esperou a a gente jogada. está gravando num meio de semana que é rodada de Campeonato Brasileiro, rodada de Campeonato Paulista, não faço a menor ideia do que está Rodado acontecendo do Campeonato Brasileiro. E brasileiro. Então, no Campeonato Brasileiro. E aí o jogador depois, quando o Juventude passa, o Juventude vai e começa a provocar o goleiro do São José. E daí ele vai provocar para fazer cena. Ele se joga assim, uma das cenas mais TV quase que eu vi no futebol brasileiro da história, assim. E aí depois tem aquele momento que na briga o cara dá um ipom no outro. Esse é o futebol, é o charmoso gauchão. Ai, ai, ai. Tipo assim, tá ó. tendo muito show, não tô dando para acompanhar futebol, não. Exatamente. Desenhando um show por semana desde que eu voltei de férias, tá? Como é que é? Nunca foi. Oi? Inclusive da previsão do tempo, do Weather É, System. o Other System. Meu, Dani Cavanagh, né, foi dar suporte emocional pro moço que o moço tá precisando, mas o show foi bem legal, assim, né? É um disco bom, o disco do Other System, assim, ele é um anátema do Optimistic olhando para trás em vez de olhar para frente, até porque ele tá apresentando uma banda nova, né? Então é mais pesado do que o Anátema vinha fazendo, mas não é diferente do que aquela coisa meio mântrica que tinha no Optimistic que ele manteve. Ao vivo ficou legal, os portugueses que estão dando ajuda para ele ali. A vocalista é muito boa, eu achei que ela não ia conseguir segurar ao vivo, porque ela é muito, o vocal dela em estúdio é muito suave, muito etéreo, as músicas são dessa coisa de não. O que o Anátema fazia de estourar, de ter os momentos de catarse também com vocais, na hora que, nas variações de vocal, o Other System não faz. O Other System, os momentos de catarse do primeiro disco são só instrumentais, né? Vocal é meramente quase um outro instrumento dando atmosfera. E eu achei que ela, por causa disso, ela não fosse dar conta de segurar ao vivo. Ela segurou muito bem ao vivo. Soraya Silva. Foi bem legal. Show. Esperando para ver que o Daniel vai aprontar mais para frente. Diz ele que vai voltar e tocar o Weather Systems inteiro do Anatema, que é Anatema, né? Como ele fala. Que aí seria uma coisa legal pra caramba de ver. Prevejo metade, como é que é? Prevejo metade do Solada parada, como é que é? Vidrada vendo esse show. E ia brincar que já que a gente falando de shows passados, a gente falou semana passada, como é que é, do Rage no interior de Minas Gerais, e agora a gente tem a confirmação do Rage fazendo uma, como é que é, interior de Minas, Limeira e São Paulo. São Paulo, manifesto, né? Eu ainda estou processando essa informação de tipo assim, é manifesto, entende? Tipo É, assim, então, mas o manifesto depois da reforma dizem que ficou uma casa de tamanho pequeno, legal, assim, deixou de ser aquela cara de barzão. Nunca fui, talvez veja, vá pela primeira vez para ver esse Rage, ainda não sei. Mas tá tendo muito show aqui em São Paulo. Por exemplo, e agora, nesse sábado de carnaval, vai ter show do Tribulation, que é uma das bandas mais legais que surgiram nos últimos tempos. Tá vindo com a Luana do Cripta, da Cripta tocando bateria, porque o baterista deles não pôde vir, não pôde fazer a turnê. E é um show que, pelo que eu ouvi falar, tá vendendo quase nada, assim. É um show que eu acho imperdível, assim. Tanto é que eu vou viajar no carnaval, adiei a minha viagem de carnaval em alguns dias para poder ver esse show, que eu acho das coisas mais legais que vai acontecer em São Paulo nesse ano, pelo menos.
Ah, então é aquele assim, apoie, aproveite, tipo assim, depois não diga, mas o metal tá parado, mas o metal não tem coisa nova, entende? Tem, sabe? Tipo, tem. É só uma lembrança besta, tem. Tá? Dito isso, vamos falar sobre um disco de 30 anos atrás. Não só dizer exatamente, exatamente. O futuro, o passado. Parabéns, você leva o passado. Mas o que eu tenho que falar, o que eu estava lembrando, eu vou mexer com o Thiago nesse começo, porque assim, esse é um disco que eu sempre defendi. E a outra metade do Solada, inclusive na Galeria do Rock, quando eu fui comprar um VHS de péssima qualidade de Skunkworks Live, a outra metade deste podcast falou: não, você não vai fazer isso. Eu falei: vou fazer isso. Scancocô era, assim, meu apelido pra esse disco. Como é que é? Tipo Virtual assim. Xixi, Scancocô era a dupla. Eu brinco, você tá fazendo um roteiro com o Thiago, lembrando assim. Skunkworks, terceiro disco solo do Bruce Dickinson, como é que a gente vai dizer assim? Terceiro solo, segundo, depois que ele sai do Maiden, lançado 19 de fevereiro de 96. E como é que a gente diz assim? Se o Balsto Picasso foi uma coisa diferente, você diz assim, será que dá para o cara fazer uma coisa mais diferente ainda? Dá. E eu acho que isso. É. Olha lá, a cisânia no solar. E... Mas eu disse que ele vem de uma maneira, ele chega de uma maneira diferente, só diz assim, opa, pera aí um pouquinho, tipo. E eu gosto de voltar no tempo desse disco. Vocês vão ver que hoje vai ter uma divisão bem, como é que eu vou dizer assim, bem interessante. Lembrando que Thiago vai me quebrando, o Bruce, como é que é? A Tribe of Gypsies, que é a banda dele, que parte depois, como é que é o baterista do Tribe of Gypsies, é o baterista agora É isso, o bater Dave Moreno, né? Isso. Ele sai, o Bruce vai e resolve dizer assim, eu quero ter uma banda, não quero ter um projeto solo, quero ter uma banda. Não na bio dele, naquele outro livro, depois a gente pega no final, aquele livro de É, 2013, ele diz que ele, na, como é que fala? sim, na real, ele não quis, né? Na real, a Tribe of Gypsies, se juntou a Tribe of Gypsies para fazer o Boss Picasso, só que a Tribe of Gypsies não quis se juntar a ele para fazer a turnê, né? E aí ele teve Exatamente. que ir atrás de outros músicos e ele formou essa banda, que é a banda que grava o Skunkworks, que é a banda que faz a turnê do Boss Picasso. Inclusive, no Live em Studio Way, é tudo com essa banda já. E a história, como é? Que o Alex Dixon, ele vai num pub, vê um cara tocando, acha o cara interessante, e, tipo, você não quer formar uma banda? Tipo, então é um começo, assim, meio... Mas, assim, é engraçado essa história. E o Thiago, antes de gravar o podcast, colocou uma informação que ela vai ser importante pra gente. É que é uma molecada no quê? Acho que uns 19 para 20 anos, é uma molecada, assim, super Eu acho que um nova. pouco mais velho, assim, mas é uma molecada de 25 anos, mais ou menos, ali, early 20s, né, como eu diria, no início dos 20 ali, e o Bruce chegando nos 40, né? E aí o que é interessante da história é que, assim, ah, até depois vale lembrar que essa banda, ela vai continuar. Como é que é o nome da banda? O Sack Trick. Que, tipo assim, depois continua e a gente vai depois lembrar de um fator que é importante da gravação, que é aquela questão de que o Bruce mesmo fala, não, que eles ficavam fazendo jam, tocando funk, fazendo cover de Kiss, e aí de repente, tipo assim, não, tem que gravar as músicas do Bruce. Eu falei, tem que gravar as músicas do Bruce. E aí mudava a chave da jogada, assim. Eu ia lembrar, e tava mexendo com o Thiago, assim, que tem umas coisas que nós pegamos da biografia do Bruce, como é que é? E aqui é a versão oficial da família brasileira, então é a biografia do Bruce Dickinson, aquela biografia, como é que acho que a gente comentou isso lá uns 60 programas atrás, é aquela biografia que ele diz, como é que é? Eu vou falar de tudo, mas não vou falar da minha família. E, tipo, que ele dá um. Peraí. E que tem a parte do câncer, que tem uma parte muito legal, mas tem uma parte assim, tipo, que você diz assim, não, o cara não escreveu isso no livro que, tipo, eu não recomendo aquelas páginas. Primeira citação, que é isso que o Thiago falou, e aí eu usar essa situação para ouvir o Thiago também um pouco. Ah, fala do Bruce, tá? Coach do Bruce. A gravadora ficou horrorizada. Esperavam trabalhar com o nome Bruce Dickinson em com suas conotações de heavy metal tradicional herdadas do Iron Maiden. Queriam idolatrar a estátua. Eu queria explodi-la.
Thiago, dá pra gente confiar nesse trololó do Bruce Dickinson? Sim e não, né? Acho que o ponto, assim, o disco era um disco solo do Bruce Dickinson, todo mundo sabia disso. Bruce Dickinson não queria se enganar quanto a isso, né? Existia um discurso todo formado do Bruce que essa é uma banda, Skunk Works vai ser uma banda, ele não queria ser o comandante de uma carreira solo, ele queria trabalhar de forma equânime com outros músicos. Isso eu até acredito que seja verdade, assim. Agora, por outro lado, ele sabia, né, que a gravadora ia promover o nome dele. Não tinha como ele evitar isso. Talvez ele até quisesse esse Bruce Dickinson Skunkworks pudesse ser num próximo disco Bruce Dickinson Skunkworks e aí o nome do disco, sabe? Ter essa levada. Mas não tinha como ele evitar que isso acontecesse. Ele sabia muito bem disso. Mas ele tentou vender um discurso e foi divertido. Eu passei uns vídeos das entrevistas da entrevista que o Bruce dá pro Fúria Metal, que ele pro Fúria já em 96, né, já tinha tirado o Metal do nome, pro Gastão, quando ele vem pro Brasil para promover esse disco no início do ano. E ele tá contando mentira atrás da outra. Ah, os Estados Unidos, está todo mundo babando pelo nosso disco, a imprensa americana, não sei o quê, temos um mercado americano, está nos recebendo de braços abertos. Que, na verdade, é do desejo dele, né? Ele americaniza esse som, ele vai atrás do grunge para lançar ali e utilizar como a musicalidade que ele queria adquirir. E acho que ele vai atrás de moleques novos, achando que os moleques novos vão querer fazer isso. E acho que o grande Hum. problema que acontece é que, de repente, os moleques novos não querem exatamente essa sonoridade. É como se os moleques novos estivessem muito mais pirando em Red Hot Chili Peppers do que pirando em Soundgarden, que era o que o Bruce estava. E aí tem um. Tu chamou Red Hot Chili Peppers, tu chamou Soundgarden, e aí a gente vai chamar um quinto elemento dessa equação, que é importante. Eu fui olhar, fui fazer descoberta e fui olhar como é que é. Fui descobrir como é que o quinto elemento, o senhor Jack Endino, como é que é? Todo mundo no Brasil vai lembrar que ele produziu o Titanomaquia do Titãs. Mais do que ter produzido grandes discos do grunge, ele produziu Titanomaquia e produziu o disco do Baba Cósmica, tá? Então, tipo assim, isso tá Ele lá produziu na... o Domingo também do Titãs. Mas o Isso. Titanomaquia que foi o baque, né? Que quando o Titãs copiou o Grunge, né? E foi E como é devidamente espinafrado por isso, mas ficou até legalzinho. e que tem a música do Pantera, que é Será que é disso que eu necessito? Eu sempre escuto. Ah! É total, até o clipe é Move For War, uma coisa assim, tipo, ninguém quer nada, ninguém. Nada. Clipe dirigido pelo Beto Brant, né? Que foi virar um diretor de cinema respeitabilíssimo, assim. É Beto Brant, acho, não lembro agora, mas tenho com É certeza que que é depois vai gravar o filme que o Miklos é o o Invasor, né? invasor. Filme legal pra Ah, caramba, assim. exato. Duas outras passagens do Bruce, tá? É aqui pra gente olhar. Quando o Skunkworks foi lançado, causou escândalo e horror. Não só eu havia cortado o cabelo, escândalo, mas havia temeridade de variar o som da minha obra ainda mais do que no álbum anterior. Skunkworks é um disco interessante e gosto dele. Seu único grande calcanhar de Aquiles é o que os médicos chineses chamariam de falta de alegria. É um disco sombrio, raivoso, por vezes magnífico, mas tristonho. É um gigantesco dedo médio apontado para o mundo. O que eu gosto dessa descrição dele, que assim, é um disco sombrio, raivoso, beleza, você tá descrevendo um disco por vezes magnífico, aí pronto, subiu no pedestal de novo, né? O cara tem que vender o peixe dele. É isso, né? Ele não consegue olhar em retrospecto minimamente e ser honesto com relação à obra, né? Ele tem que achar que ele é o super-herói todo momento. Mas assim, eu acho que o que é mais lembrar de 1996 para mim, é a de sintonia que eu tava com o Bruce Dickinson quando esse disco sai, que era uma sintonia que não existia em 94. E eu acho também a sintonia a música que o Bruce ofereceu com o cenário de 96. E eu acho que é o motivo de o disco ter sido um fracasso comercial, sabe? Começando pela parte mais técnica do assunto, mais comercialmente falando, que dá mais de fatos, assim. Em 96, o Kurt Cobain já tinha morrido, o Pearl Jam já estava enclausurado na briga dele contra a Ticketmaster e contra a mídia, sem lançar clipe. O Soundgarden estava definhando, o Alice in Chains mais definhando ainda. Assim, né?
Soundgarden Vi estava episódio que a gente começando, fez do gostou disco. muito. Então, o Alice in Chains em 95 vai lançar o disco auto-intitulado do Cachorro. Em 96 a banda mal faz show, tem o acústico, mas a banda tá acabando. E o Soundgarden tá na briga ali para lançar, não sei, o Blow Up the Outside World, acho que sai nessa época, mais ou menos, não sei se é de 95 ou de 96 ou de 97, mas já tá em crise também. Soundgarden, que era a grande banda, tinha sobrado do grunge, então, comercialmente falando. E tava começando a pipocar um bando de pós-grunge, né? Os Hole da vida, essas bandas nessa pegada, assim, que a cena tava super lotada de banda. E aí nessa apareceu o ex-vocalista de uma banda de metal que ia aparecer lançando um disco grunge e chamar atenção. Essa é a viagem. Podia ser o melhor disco do mundo, Skank, que ele ia estar no meio de uma monte de banda parecida lançando coisas similares, assim. Então acho que esse foi um fato. Acho que o Bruce ele pula, né? Ele entra, ele pula nessa piscina um pouco tarde. Então acho que esse é um grande problema que o Skunkworks tem, por mais que tenha méritos artísticos evidentes no Skunkworks, que não dá pra gente negar. Aí falando com o Thiago de 96, o Thiago de 96 estava em outra pegada completamente outra pegada. Tava pirando em Dream Theater na expectativa maldita pelo disco novo do Angra, do Holy Land ali, sabe? Tipo, tava cada vez mais deixando esse metal de groove metal do Pantera, do The Factory muito para trás, tava ouvindo outras coisas, tava pirando, ia começar a pirar em metal melódico, assim, mas muito de progressivo que eu tava ouvindo na hora, baseado em Dream Theater e as bandas correlatas a Dream Theater que eu descobria, Rush pra caramba. Inclusive, o próprio Counterparts do Rush, pra mim, meio que desce meio ruim, porque eu lembro do Counterparts muito meio tipo, grunge wannabe, assim, sabe? Não acho ruim, mas aos poucos, pra mim, ele foi ficando uma obra menor em retrospecto por causa disso. Mas o Bruce foi ele. Quando eu ouvi o Bruce pela primeira vez, eu lembro de estar empolgado pelo disco novo do Bruce, porque eu tinha ouvido a Live Studio A e gostava da Live Studio A, queria ver o que era essa pegada do Bruce mais grunge. E quando saiu Back from the Edge, que eu acho que tocaram primeiro, assim, tentando reconstruir, o Bruce deu muita entrevista para o Brasil nesse final de 95 e veio para cá no início de 96. Então eu lembro que eles tocou no backstage, tocou a Back from the Edge e a Inércia, as Isso. duas músicas que estavam numa fita que o Bruce promoveu ali, tá? E eu lembro de ter gostado muito das duas. Então eu fui para ouvir o disco quando esse disco saiu, quando esse disco chegou lá na roça, com uma empolgação, assim. E botei, dei play e falei, putz, não, sabe, não bateu. E esse não bateu fez com que eu não desse chance, porque eu tava ouvindo tanta coisa diferente e legal na mesma época que eu não quis dar chance pro disco. Eu falo, se esse disco tivesse saído igualzinho em 1994 no lugar do Boss de Picasso, era muito possível que eu tivesse dado todas as chances que eu dei pro Boss de Picasso me convencer. Só que o Boss de Picasso me convenceu logo de cara em 94. Talvez porque eu tivesse menos formado na minha cabeça do que eu esperava de um disco do Bruce Dickinson ou de uma banda de metal, de um vocalista do metal. O Skunkworks não veio, o Skunkworks não me pega, assim, diferentemente do X Factor, que sai um pouco antes, e o X Factor denso, arrastado, me cativou daquele jeito. O Skunkworks não, o Skunkworks pra mim quase, soava quase punk pra mim, era o que eu não gostava, né? Tipo, muito direto, muito, sabe, muito sem, muito sem imaginação. Acho que era essa a sensação que eu tinha quando eu vi o disco. Então, se o Bruce fala que o que ele chama de calcanhar de Aquiles é falta de alegria, para mim, o Skank só tem imaginação. Hum. Esse é o ponto. É um disco que ele é muito na sua cara o tempo todo e ele dá pouco espaço para você respirar e, de fato, viajar, sabe? Apesar de ter alguns momentos que ele tenta fazer isso, mas eu acho que não funciona a contento na maior parte do disco. Eu vou para 96 depois, um outro momento. E aí, chamando uma outra citação do Senhor, é engraçado como eu tava fazendo o roteiro, tava pensando, será que daqui a alguns anos a gente vai falar também da guerra da Rússia e de outras coisas como a gente fala?
Aqui vale lembrar, o Thiago falou do Alive Studio A, aqui também é o Bruce pós a famosa ida para Sarajevo, que vai render o Scream for Me Sarajevo. Então é o Bruce que vai para a guerra, que fica, essa é a banda que vai com ele para a guerra, tem toda aquela história de chegar lá e ver. E aí tem um outro trecho dele do livro que é: graças à nossa experiência em Sarajevo, achei que a banda estaria, entre aspas, iniciada, a ponto de levar a cabo um plano. Peguei meus discos favoritos do Soundgarden e do Alice in Chains e fiz contato com Jack Endino, o lendário produtor de Seattle. E aí tem toda uma história que o Jack Endino diz assim, putz, eu vi depois de um tempo que não ia dar certo, parará. Eu ia mudar a pergunta que eu tinha no roteiro e fazer uma outra pergunta para ti, Thiago. Será que o Jack Endino até salvou um pouco da pátria desse disco? É o que leva a crer, assim, né? Que conforme eles foram compondo esse disco, aquela ideia do Bruce, da banda. E eu imagino que após a experiência de Sarajevo, você forma uma banda, você forma um laço muito próximo, né? Porque muito o que você visualizou e o que você passou, é um negócio quase traumático, né? Então, aquela experiência do tipo, quando você quase morre do lado de uma pessoa, você fica meio que vinculado àquela pessoa para sempre. Talvez o Bruce tenha tido essa sensação, tipo, pô, a gente passou por aquilo junto, agora a gente tem a gente tem um laço inquebrável. E conforme eles foram ter que trabalhar nas músicas novas e descobrir as músicas, esse laço não existia. E o Jack Endino, nas entrevistas, dá a entender que ele estava vendo cada vez mais que a banda estava não tinha, as pessoas não estavam na mesma página do Bruce e, e os outros três, né? E Jack Endino faz sentido se você pensar que foi uma turnê que acabou em 96, né? Sim. Não continua essa turnê. Não veio para o Brasil com essa turnê. O Bruce teria vindo para o Brasil em 96 ou 97 com essa banda e teria enchido Olímpia, teria tocado em festivais, do mesmo jeito que a banda que gravou Accident of Birth fez. Então, Deixa eu ser um pouquinho chato e polêmico contigo, para honrar uma coisa que a gente falou lá atrás. Momento polêmico. Aqui ele tinha banda, diferente do projeto do Mandrake, ele juntou as pessoas para fazer uma banda. né, a banda existia de fato, o Bruce acreditava que ele tinha uma banda. Tanto é que eu entendo quando o Bruce fala de coração que ele queria chamar o projeto de Skunkworks e não de Bruce Dickinson. Eu entendo que para ele tinha na cabeça dele que aquilo era uma banda que se sustentar. Obviamente que ele sabia que isso não ia acontecer por causa da. Ele entende a parte comercial da coisa, né? Ele pode falar, pode se fazer de inocente, mas ele sabia. Agora ele estava vendendo esse discurso, né? Nas entrevistas ele fala, um disco de banda, não sei o quê, a banda que tá fazendo, não sou eu que quero fazer isso aqui, é a gente, nós quatro que queremos fazer isso aqui. E o que a gente percebe é que, na verdade, era só ele que queria fazer isso daqui, o resto da banda, aos poucos, não exatamente estava querendo fazer a mesma coisa que ele. E aí, talvez o Jack Endino seja o cara que tenha conseguido manter, pelo menos, fazer esse disco ser finalizado. Já que a gente tanto falou da banda, eu dou risada aqui, é o outro compositor que é o Alex Dixon, não é Dickinson. Faça a sua piada de quinta série traduzindo o nome, você está liberado, Alex Filho, telespectador. né? Exatamente, esse é verdadeiramente O o Dave Alex. Ellefson é Júnior, né? Só Exatamente. de Alex Filho. E eu sempre me embanando. O Chris Dale no baixo e o Chris Dale no Alessandro baixo, Emblem. The Italian Drummer, né? Exatamente, I'm in a band with the Que é um baita Italian. baterista, assim, né? A banda é boa, isso é uma coisa inegável, assim. Eu acho que a sonoridade do disco talvez não me agrada lá. Hoje a sonoridade até me agrada, mas eu acho o disco um pouco over em certas coisas. Mas eram bons músicos, sabe? Músicos inventivos, músicos de capacidade, talvez não capacidade técnica, mas com criatividade, com bom domínio do que eles queriam fazer, assim. Vamos pro brioso faixa a faixa desses 47 minutos de disco? Vamos embora. Muito longo, né? É, dá pra dar uma editada, como eu gosto de dizer. Mas era época Então, do CD, né? 47 minutos naquela época era você tá vendendo, era um disco curto, né? exatamente, exatamente. Normalmente discos eram de 55, 60 minutos, assim, pelo menos mais do que 50 você esperava, quando não 60.
Aliás, só para não perder a história, eu não coloquei no roteiro só para não perder. Fazendo a pesquisa, eu fui ver quanto é que estava custando o Skunkworks. E uma edição daquela dupla que saiu depois nacional, é, Bem, aqui. você tem R$ 230 na mão, tá? É. O meu tá guardadinho, novinho, porque eu ouvi pouco ele, assim. Comprei naqueles balaias americanas que tava, tipo, R$19,90. Eu tenho o da época, e aí depois eu troquei por essa edição. O que eu não fiz com o Morse Picasso. Tipo, eu realmente fiquei com as coisas. Amor Bosch Picasso, eu gostaria de não ter sido Exatamente. lembrado da existência dele. Desculpa, foi mal Mas, aí essa. mas o Skunkworks, quando saiu, eu lembro de pegar ele na mão, ouvir e falar assim, não vou comprar agora, deixa Não, passar. Então eu fiquei meio assim e aí nunca voltei para comprar. O que aconteceu com uma outra banda gigante de metal que lançou disco em 96 também, mas isso vai chegar o momento deles. Vambora. Vamos para a primeira. Space Race. Eu brinco assim, como é que é? É quase sem riff, é uma coisa, uma anti-abertura de disco. Eu acho que é tipo assim, ele quer totalmente ser diferente. Então, para mim, é uma anti-abertura. E apesar de ser espacial, para mim, assim, esse é o disco da letrinha. Tipo assim, daria pra dizer assim que quase toda música tem um trololó. Aí essa aqui, como é que é? I don't belong to any nation state. I leave my prejudice with you. É claramente, tipo assim, cara, não me rotula, tu vai falar isso mais adiante depois, deixa o preconceito com você. Só que é uma música que não é bem uma abertura de disco, né, Thiago? Isso, ela é meio pau mole para começar o disco, né? Ela não começa te puxando para ouvir o disco. Ela é meio. Tem uma cadenciazinha meio chata. Essa guitarrinha inicial dela, que é meio Wanna Be Pearl Jam, sabe? Assim, antes da Aham. bateria entrar, negocinho. Assim, eu lembro de botar e falar, putz, o Bruce tá fazendo isso, sabe? Tipo, tão 1900, nunca falei em 96, é tão 1993 isso, mas assim, tinha meio que essa sensação, sabe? Você O Bruce imaginava que precisa ele. fazer isso. Perdão te interromper. Tu imaginava que ele chegaria com alguma coisa nova, ele não tentaria reciclar uma coisa que tu já ouviu pra caramba. Então, ele disse que ele estava tentando fazer uma coisa nova, ele disse que ele estava tentando unir os mundos do metal tradicional com o do grunge. Na cabeça dele, ele estava tentando fazer isso. Essa era a intenção dele, mas essa primeira música claramente não dá, não diz isso. E eu acho que esse foi um grande problema. Talvez ele poderia ter aberto com outras músicas desse disco que desse já esse tipo de recado. Mas ele não deu, ele deu o recado de musiquinha. Como é que eu falo? Uma musiquinha meio pau mole, que eu não acho ruim, eu gosto dela. E aliás, ao longo do disco, eu acho que o trabalho do Alex Dixon, que é um guitarrista de técnica não rebuscada, mas um guitarrista criativo, é muito bom. Sabe? Eu e o Jack Endino ajudando a trabalhar, sabe? Os arranjos de guitarra, as misturas de guitarra distorcida com guitarra acústica, os usos de violãozinho de vez em quando. De violãozinho não, mas de guitarra acústica mesmo, sem distorção e tal. Eu acho que é muito bem trabalhado, essas camadas de guitarra são muito bem trabalhadas ao longo do disco. Eu acho isso. A sonoridade é bem legal, o som de bateria é bom, o som do baixo tá legal. É completamente anos 90, que aquela saturação de anos 90 que é pancada o tempo todo, sabe? Mas o que acaba cansando pra mim é um disco que no fone de ouvido eu não consigo ouvir, sabe? Depois de uns 20 minutos, que deve dar umas 12 músicas já do disco, ele já me deixa cansado. Eu tenho que colocar ele pra ouvir no som de casa, aí fica mais tranquilo, um lugar mais espaçado para aquela essa saturação dele não vir direto na minha cabeça, a saturação se dividir um pouco dentro do espaço. Mas assim, é uma música que funcionaria pra mim melhor no meio do disco do que abrindo o disco. Então vamos embora. Para mim, onde começa o disco 2, Back from the Edge, que eu acho que agora é legal, aquela ponte pro refrão do Falling, Falling from the Edge. E aquela parte do meio da música, assim, antes do solo também, eu acho legal. E daí depois ele vai repetir ela com mais agudo, mais pro final do disco. Tipo assim, isso é uma coisa que eu ia brincar assim, ia mexer assim.
isso é aquilo que, na hora que a gente estava falando, ok, uma coisa é você fazer isso há 30 anos atrás, outra coisa é fazer hoje, ok, 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 ok. Mas assim, esse é o tipo de coisa que a gente diz assim, ah, eu quero ver coisas diferentes do Bruce com a voz, eu quero ver o Bruce fazer outras coisas com a voz. É isso que eu quero ver, entende? Tipo assim, essa pra mim tinha que ser a abertura do disco, sabe? E não Sim, seria, e não destoaria do projeto, pelo contrário. primeiro single, né? Primeiro clipe que ele lançou, então fazia todo sentido ser a primeira música do disco. Abre o disco, já é a música que você introduziu, tudo. Mas talvez ele quisesse mostrar isso, né? Todo mundo já conhecia Back from the Edge, aí bota o CD e ouve uma outra cadência lá. A gente vai misturar, não vai ser direto. Mas eu não. Assim, não, é uma música legal, uma das melhores músicas da carreira solo do Bruce, em geral, eu diria. Eu acho que é uma música bem legal do disco. E mostra, sabe, talvez onde tenha funcionado essa junção de fazer metal buscado em grunge, que não soa extremamente derivativo dos discos de 91 e 92 ali que saíram. 91, 92, 93, eu diria. E o Bruce brinca, né, que o Jack Endino usou uns efeitos do Martin Birch na guitarra, assim. Talvez isso é que dê uma certa lembrança pra gente, assim. Mas eu gosto, né? E a letra é uma letra que é recado do Bruce, né? Falando ali, né? Que ele fala lá, né? Back from the edge where you're not worth a damn, né? Ele fala uma hora assim, né? De volta do abismo, do limite, de onde você não vale nada, né? Mas assim, é uma música bem legal. Eu lembro de gostar bastante dela quando saiu e continuar gostando dela. Eu vou pegar esse mesmo ritmo e vou voltar, eu vou distorcer meu nariz. Terceira música, Inertia, e eu vou dizer assim, isso é o que eu quero ver o Bruce fazendo uma carreira solo. Sabe, tipo, tem umas diferenças aqui que eu acho assim legal pra caramba. Eu lembro que eu até curti a música e eu não gostei da música por uma coisa muito otária na época, que o clipe tem eles naquela coisa clássica das cabeças na mesa. E eu olhava e Fiquei falava isso. molhado. Exatamente, falava assim, Titãs vai copiar depois isso também, né? No clipe da Eu todo Não mundo Aguento. copia. E eu Mas o disse, Titãs estava fazendo uma homenagem, né? exato. E eu lembro que pra mim foi a birra do coisa. Mas Mas se o o. Kiss pode, né? Por que que não? Exatamente. E eu gosto pra caramba. Outra vez, assim, ó. Eu acho que, assim, é uma música bem legal, das melhores da carreira do Bruce de novo. E tem a história de que reza a lenda que ela é inspirada na visita de Sarajevo. É um reflexo da Sim, visita para sim. Sarajevo. A letra bem fala disso, né? A situação das sensações que ele tinha em Sarajevo, né? Assim, agora, para mim, essa é daquelas músicas que eu acho boas, mas que teria sido se o Bruce trabalhasse essa música na época do Accident of Birth, pensando em metal clássico, ela seria muito melhor. Aham. Eu acho que o que falta nessa música, assim, ela tá dentro do conceito de disco, né? Dessa coisa urgente de ser direto pra caramba. Mas ela precisava respirar um pouco mais, eu acho. Ela já começa com o violão e a voz logo no início, podia, sabe, ter a entrada de violão, depois entra a voz. Sabe, a coisa ela ir se construindo nas tensões um pouco mais para resolver. E ela não se constrói em nada, ela vai pancada, 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 acabou a música. Sabe, ela tem acho que uma partezinha só ali depois do primeiro refrão, que a guitarrinha dá uma mini respirada, mas não para mais. Sabe? É legal, mas eu acho que essa música cresceria se trabalhada com um pouco mais de imaginação. Aquela coisa que o metal faz, né? Que o metal bom faz, assim. Né? O O metal bom Bruce, faz. o metal bom faz, o metal bom sabe trabalhar esses momentos de você respira, de você deixa que o instrumental também te diga alguma coisa, assim. Não o instrumental só te dá soco na cara enquanto eu te dando letra, sabe? Isso também nem death metal é assim. Até Death Metal tem esses momentos de É respiro. isso. Faixa 4, Faith. Pra mim aqui é um pouco ele tá tentando atingir aquele coisa, objetivo que ele já tinha deixado um pouco na inércia, de ser esse disco meio grunge, meio metal, que tem um pouco de agitado, pero no mútil, não tanto pesado, que é justamente isso e para fazer uma conexão com o que tu falas, Thiago. O Jack Endino fala muito isso, que ele poderia ser um disco melhor se ele fosse mais pesado.
E eu acho que, pra mim, essa é uma música que o Alex Dixon vai aparecer e não vai fazer feio, pelo contrário, que tu falou em outros carnavais. É, ele trabalha bem pra caramba, assim. Essa aqui, o Bruce tem meio que uma fascinação pela cadência de Rothschild, né, assim. Então, essa música pra mim é tipo o Soundgarden tentando escrever uma Rothschild pra eles, assim. Mas é isso que eu tô falando, só derivativo de Maiden e derivativo de Soundgarden não coalesce de forma a parecer uma música o que o Bruce talvez estivesse querendo fazer. E eu acho que esse pra mim é um dos problemas que os Skunkworks têm em geral. Eu sinto que ele estava tentando fazer alguma coisa legal e diferente, mas isso acaba soando derivativo porque as ideias não evoluíram. Talvez a banda não tivesse comprado essa mesma ideia com ele, assim. Mas assim, é uma música que não me agrada, dessas que eu não gosto tanto, assim. E a letra fala meio sobre relação abusiva, né? Ele fala até com uma parte que ele fala, né? Você me ensinou a odiar, te amar, porque você ama odiar a si mesmo. Então, assim, eu acho uma das músicas esquecíveis do disco, não me agrada tanto. A hora que pra mim cai um pouquinho. Ela é salva pra mim, porque depois nas 5 entra Solar Confinement. E essa é legal pra caramba. E essa tem uma coisa engraçada, já que a gente falou de Rage. Sempre tem as expressões, assim, a gente pega, tem banda que a gente começa a pegar as expressões. Quando a gente for falar do Rage esse ano, a gente fala de Backs to the Wall. Que quase todo disco do Rage tem um Backs to the Wall, é uma coisa muito engraçada. E o do Bruce, ele tem um Crimson, entende? Crimson Fire, que depois é King and Crimson Comes. Tipo, então aqui tá o primeiro Crimson do Bruce. Eu acho que é uma das músicas mais legais da fase solo dele. Eu curto pra caramba aquele refrão que, como é que é? O Solar Confinement que ele canta e parece um No So Long Solong. Primeiro ele Confinement. faz um solar bem aberto, depois ele faz mais fechado e fica parecendo que ele tá falando Solong. É, que a música fala sobre isolamento, né? Então, ele fala uma hora, confesse o que você fez, mas ninguém vai entender, né? Fala sobre se sentir patinho feio em qualquer lugar que você tá, né? Mas, assim, pra mim é outra das músicas que tem essa pegada, essa coisa da inércia, que funcionaria muito melhor se ele se tivesse trabalhado essa ideia para um disco de metal tradicional, não para esse conceito de metal que o Bruce estava querendo inventar. Dá pra dizer que dava para inventar algo assim. Em 1996, qual que era a sacada dele. Mas eu acho uma música boa, eu gosto dela também. Assim. Poderia ser melhor aquilo. É uma música que pedia respiro, sabe? Pedia momentos de respiro e catarse, e ele não oferece isso. É uma música, outra música que vai lá direto, não, tocando direto a música, levando nas levadas mais pesadas. Mas é uma boa música, concordo. Vamos puxar um pouco o freio do disco para a próxima. In the Agora o disco vai dar Dream. uma arrastada, né? Liga o freio de mão, assim, do disco e continua Total, correndo. total liga o freio de mão. In the dream state. Eu brinco assim que, tipo, tem uma rotação menor, não deixa de ter o Bruce na história. Eu acho que assim, fazendo uma. Eu vou forçar um pouquinho, mas tem justificativa. A gente está na metade do disco e a música mais arrastada, a música mais lenta do disco não vai ter nada a ver com Tears of the Dragon. Para mim foi o que até hoje fica assim, tipo, é uma música que tipo, se é para ser a música mais slow, mais tempo baixo do disco, ela é uma música tipo assim, e que também não vai ter o momento que ele vai se estressar lá no final. Então assim, como é que diz assim, para mim funciona como isso, mas também parece que ela tem alguma coisa que faltou aí, ou faltou ser essa coisa de tipo ser a música arrastada para depois subir o clima noutra mais agitada, tem alguma coisa que não encaixou ali. Então, pra mim, ela começa com uma pegadinha meio Nirvana, sabe? Essa coisa de trabalhar Loud Quiet Loud que o Nirvana fazia, copiado de Pixies. Mas uma pegada, até o jeito do Bruce cantar, sabe? Sabe? Então, sim, é legalzinho. Tipo, como eu falei, essa dá um respiro pro disco, né? O disco vinha muito dando pancada na sua cara, é a hora que é uma música mais introspectiva. Vai ter essa coisinha repetitiva até entrar no refrão. Three States. É legal. Então, assim, é uma música que eu gosto dela até, não vou dizer que eu não gosto. Isso. E a letra, o Bruce fala.
ele diz que ele se inspirou para escrever essa letra depois de visitar um amigo na prisão. E aí o Dream State, que ele, tem uma hora que ele fala, né? Você comprou essa visão para que você não tenha que esperar, né? Sabe? Tipo, como você lida com esse tipo de confinamento. E aí tem essa parte intermediária da música, que é o que ele fala diretamente do julgamento, né? Daí eu acho legal aquele final, né? Que é Everybody's lying like it is. Acho legal essa partezinha final antes de entrar o solo. Mas, assim, é uma música legal, mas que também não acho dos grandes momentos da carreira solo do disco, mas é um dos bons momentos desse disco. Das carreiras solo do Bruce, mas um dos bons momentos desse disco. Eu acho que ela é prejudicada porque o que vem depois, que é I will not accept the truth. I will not accept the truth. Aí pra mim acho que tá uma das mais fracas do disco. Eu ia brincar assim, tipo, dormiu de calça um dia anterior, porque ele ficou bravo pra caramba. E eu acho que assim, tipo, tem um soninho curto, ela é curta. Eu só absolveria essa música e uma coisa muito maluca que assim. Da primeira piada dessa que eu vou fazer, eu segurei para não fazer, mas. Bruce Dickinson, liga pro Rich Kotzen, pede para ele cantar essa música só no telefone uma vez só, grava, coloca na internet, tá bom? Tipo, é uma coisa totalmente Soundgarden, assim, pra mim, tipo, que tá, ficou Ah, meio. não, é total Soundgarden essa música, né? Essa levada mais etérea, né, que teria, assim. Mas, assim, também presa nessa estética do Loud Quite Loud. Assim, eu acho ela que ela é pior que a Dream State, sem dúvida, assim. Ela é repetitiva, meio chatinha. Ela tenta ser hipnótica, né? Mas não conseguiu, hum, não funcionou, não deu certo. E o Bruce, esse I Will Not Accept the Truth, é o Bruce brigando contra rótulos, ele diz, né? Que não adianta você falar, não vou aceitar o que você me falar, seja mentira, seja verdade, não tô nem aí pra isso. Que eu acerto, o que eu tenho na minha cabeça é o que eu aceito, né? Enfim, mas a música é esquecível, não é um dos momentos mais inspirados desse disco. E é um combo que funciona tão ruim que vai prejudicar a outra, que é Inside the Machine, que eu acho uma música legal pra caramba. Eu acho uma música solar num disco que tenta ser de mal com o mundo, assim. Eu acho que Inside the Machine, pra mim, assim, ó, é uma das que acerta nessa coisa você ouviria ela sem ter no disco, entende? Então, eu acho que pra mim, assim, aqui vai ter uma discrepância. Eu acho que ela até sobreviveu bem perto do que aconteceu, porque é uma das que eu gosto desse disco, assim, das que sobra bem. Ela foi uma das músicas que o Bruce tocou, acho que foi a única música desse disco que o Bruce tocou nos shows que ele fez aqui na turnê do. Accident of Na Birth, turnê do. Não, na turnê do Chemical Balch Wedding, Picasso. Na turnê Global. do Balch Picasso, quando ele veio ali, que ele veio com essa banda, ele tocou essa música no show ali, ainda o disco não tinha saído, como se fosse uma música nova. Eu acho fraca demais essa música, assim. O disco sai do coma, mas essas levadinhas mais sanqueadas dela ali, eu acho bem chatinha, assim. E aparentemente era isso que a banda queria fazer, né? A banda queria esse tipo de fazer mais esse tipo de música, menos as músicas que o Bruce estava fazendo ali. Então não me agrada, não achei que não funciona muito, não, assim, sabe? Eu acho que era uma das músicas com mais datadas do disco. Então, pra mim, não. Aí esse miolo. Eu brinco assim que aquele desenho do cavalo, o começo do cavalo é legal pra caramba, o meio assim, o final, o clássico meme Né, do eu acho que o cavalo. disco até vai dar uma melhorada depois disso daí, mas essa música ali, eu acho que essa sequência da I Will Not Accept the Truth Inside the Machine, pra mim é um momento fraco do disco, assim, um disco que, se eu tivesse ouvido na época, seria um momento que eu desistiria de vez, assim. Vamos embora então para Head Switch, que pra mim é o Bruce brincando de Jane's Addiction, baixo bateria tentando fazer uma espiral, o Bruce brincando de efeito de Então, eu não sinto voz. tanto Jane's Addiction nisso, mas eu gosto dela, assim, ela tem, não acho que ela é tão pretensiosa, mas acho que ela funciona, esses efeitos do vocal são legais, esse solo é bem barulhento, né? Aí ele usa essas ideias de guilhotina e renascimento, né? Arranca a cabeça, mas o corpo segue vivendo, de alguma hora, assim, né? Falling from grace leaves a cool empty space in the sky, o Bruce tentando fazer as ironiazinhas dele, né? E só tem dois. Cair da graça deixa um lugar legal vazio no céu. Mas é uma música que eu acho que não é sensacional, mais uma daqueles momentos que eu falo. É um momento legal do disco, mas que não se reflete nos momentos mais inspirados da carreira do Bruce, assim.
Mas é uma música boa, ela retoma, dá uma melhoradinha. E aí depois aquilo que eu falei que pra mim volta o estilo do disco, nessa coisa, dessa trinca final, assim. Meltdown, eu acho que, como é que é, pra mim é mais uma que o Bruce, assim, na sua fase, como é que é, tá colocando, falando de alguma amizade, tá criticando isso. É, ele disse que estava criticando as pessoas que se diziam amigos dele, se diziam amigas dele quando ele estava no Maiden e que largaram ele depois que a carreira solo mostrou que não ia ser exatamente um Ozzy Osbourne, assim. Eu acho pra mim, aqui eu tinha guardado pra cá. Aquilo que a gente tava falando assim, eu acho que ele é um cara de 37 anos, com uma galera de 10, É, 10 anos 13 a menos, né? anos. E aí eu acho que assim, como é que eu posso fazer uma brincadeira? Quando a gente vai olhar para Alice in Chains, para o Soundgarden, para toda a patota, eles tinham, eu não vou chamar de verdade, mas eles tinham aquele espírito, eles tinham aquela ideia, eles tinham aquele sentimento que estava movendo eles. Uhum. O Bruce se alinha no som, mas não no sentimento. Eu acho que Eu, para mim eu, aqui é um problemão, assim. eu acho até que o Bruce tenta se alinhar no sentimento. Ele tá. Não é o momento mais feliz da vida dele, é o momento que ele tá levando ali. Só que assim, ainda que você tente se alinhar no sentimento, é um cara de quase 40 anos olhando para o mundo do jeito que pessoas de 20 anos olham. E ele não vai ser do mesmo jeito, não vai ser a mesma levada que ele vai ter. E acho que, sendo sincero, ele tenta falar que ele tenta juntar esses dois mundos, o mundo que ele cresceu com esse mundo do grunge. Eu acho que não funciona essencialmente porque os três ingleses que ele botou para fazer isso daí não estavam nessa pegada. Aí, ó, acho que esse é o problema que esse disco vai ter e que fica claro quando a gente olha em retrospecto. O Chris Dale, o Alex Dixon e o Alessandro Helena não queriam essa coisa arrastada Soundgarden. Eles queriam uma coisa mais Kiss. Eles, Funk. basicamente assim, vamos pensar dessa forma. Nessa entrevista, numa das entrevistas que o Bruce dá pro Folha Metal ali, ele fala que o Black Sabbath saiu da Inglaterra com o Soundgarden, que o Soundgarden devolve para a Inglaterra, e o Bruce queria devolver isso para os Estados Unidos. Sabe? Tipo, vem o Black Sabbath da Inglaterra para os Estados Unidos, o Soundgarden dos Estados Unidos para a Inglaterra, e o Bruce queria, com o Skunk Works, devolver a bola para lá. Tipo, você puxa, você resgatou, eu tô puxando e estamos evoluindo com isso. Só que os outros caras da banda, eles estavam na leva do tipo Kiss de Nova York, mandou pra Califórnia pro Red Hot Chili Peppers, que devolveu, sabe? E tá chegando na Inglaterra, sei lá o quê. Então, sabe, tipo, os caras não estavam na mesma toada do Bruce, eles estavam em outra toada. E aí é o que o dia que a gente não fala de tá lidando com Frankenstein, né? Os outros três não queriam fazer a mesma coisa, eles queriam fazer o Psychotrick, que era outra pegada, assim. Quer fazer, tipo, uma zoeira, um Weird Al Yankovic encontra Red Hot Chili Peppers fazendo o cover do Kiss, sabe? Basicamente, Psychotrick era isso. Então, não funciona, sabe? Tipo, pro Bruce, os três caras não queriam fazer o que ele queria. Se ele tivesse conseguido achar, sei lá, um Jerry Cantrell da vida em Seattle, um Hiro Matsushito, sei lá, um Dave Abruzzese do Pearl Jam na bateria ali, talvez ele conseguisse entregar o resultado que ele estava pretendendo, mas com três ingleses não funcionou a coisa. Dois ingleses e um italiano. É, o italiano, né? Alessandro Helena, que era o mais nada a ver com isso tudo. É que é que daí de novo só volto para aquela história que assim, como essa é a banda que o Reza a Lenda que uma das primeiras músicas gravadas foi I'm in a Band with an Italian Drummer, que vai ser a primeira do disco 2. Você vê o E é clima a da coisa. música que. Então, o Sack Trick é isso, né, cara? Quando você ouve. Eu lembro que eu ouvi o disco do Sack Trick quando a internet passou a existir, ser possível baixar coisas. Eu acabei baixando um disco do Sack Trick pra ouvir o que os caras estavam fazendo depois do Bruce, assim, de curiosidade. E, velho, tipo, é divertido, mas. Aí quando você olha e fala que os caras já estavam com a cabeça no Sack Trick enquanto estavam gravando com os Skank fica muito claro. Você ouve I'm in a Band with Italian Drummer e fala, ah, beleza. Por isso que não quer dar certo, os caras queriam fazer isso. Hum. Vamos para a Bruce querendo pergunta. fazer um disco raivoso, sombrio, e os caras querendo fazer I'm in a Band with Italian Drummer. Exatamente.
Então vamos embora, vamos para Octavia. Como é que é a penúltima música do disco? Essa pra mim toca numa Antepenúltima, né? antepenúltima. Não, não, Octavia é penúltima. Antepenúltima. Antepenúltima, penúltima, Antepenúltima. para B. Octavia, antepenúltima. Eu brinco como é que é. Tocaria numa FM tranquilo, acho uma música legal, tocaria legal assim. Só que ela vai ficar de canto num disco que também é esquecido pelo próprio artista, assim, esse problema. O que me deixa triste nessa música é que assim, eu tenho mais lembrança desse final do Skunkworks do que do Mandrake Project, sabe? Tipo, vai, não sei, e não é questão do tempo, 30 anos versus 2, 3 anos. 2 anos, perdão, mas eu olho e falo, pena que é uma música que ficou assim, tipo, perdida, entende? Ficou. Eu acho que ela ficou justamente perdida, assim. Pra mim, ela é o ultra derivativo dos grungismos ali, sabe? Tipo, parece uma música de post-grunge, sabe? Os Candlebox e Nickelback da vida, quase. Assim, que até essa levadinha meio Pearl Jam, meio balada de Soundgarden, assim, tem uns leadzinhos chupinhado de Pearl Jam. Então, assim, eu acho que ela não tem nada demais, absolutamente nada demais, assim. Talvez eu tocasse na rádio tocava um monte de música que não tinha nada demais, que era só bonitinha, funcionasse, mas eu não, pra mim, é uma música que não significa nada, assim. A letra do Bruce falando sobre encontrar alguém de uma vida passada, né? A letra bobona também. E eu, assim, a única coisa que eu consigo imaginar o Ed Vedder cantando essa música. Mas eu não consigo imaginar o Ed Vedder falando, né? Quantas vezes a gente se encontrou nessa forma? Quantas vidas a gente viveu antes? Acho que o Ed Vedder nunca falaria umas frases dessas. Talvez a Ed Vedder de hoje, não é Ed Vedder do Grunge. É isso, né? Então, mas assim, você não, eu acho pra mim uma música completamente esquecível. E aí, pra mim, vem essa finaleira do disco que eu acho que é a hora que o Bruce realmente. É engraçado, a gente falou de algumas coisas, de tentar diferente. Pra mim, aqui vão ter duas experiências do Bruce. A primeira, que é Inner Space, pra mim, eu acho legal, Uma das melhores músicas do disco pra mim. só que essa eu fico pensando uma outra coisa. Eu queria ver essa música com a bateria eletrônica, entende? Parece que a batida tá pedindo pra Ah, fazer uma sim, outra. tem uma levadinha assim que poderia levar, né? Aqui- Aquilo que tem uma música do Ark depois, que o Ark vai fazer uma brincadeira com a bateria eletrônica feita no braço. Eu não lembro qual música do Rio do Waters. Pra mim, assim, pediriam a bateria eletrônica, aquela coisa como é que é meio Bowie, já que o Bruce em todas as entrevistas fala, esse aqui é o Tin Machine dele. Aquela coisa meio Bowie pirando no Earthling, mais ou menos nessa mesma época. Então, assim, putz, adoraria ver isso. E como é que é para mim é outra letra dele dando aquelas letrinhas e tal, mostrando que quer fazer outra coisa, mas eu gosto dessa experiência. O tempo deixa essa experiência melhor até do que na época para mim. É uma letra honesta dele, né? Que é muito difícil achar uma letra honesta do Bruce, né? Depois desse disco passa a ser quase impossível, né? O Bruce ser sincero numa letra. Você até encontra momentos de sinceridade perdidos, mas as letras é o Bruce super-herói depois disso só. Mas assim, essa é a única música que não é escrita só pelo Bruce, pelo Alex, né? Que é o Chris Dale também tem créditos nessa música. Assim, eu acho que ela talvez fosse a música perfeita para abrir esse disco, sabe? Tipo, ela tem uma pegada legal, ela é empolgante. Assim, acho que não precisa ser uma levada eletrônica, mas ela tem uma pegada, um groove gostoso dela, assim, que empolga, cativa, assim. E a letra é uma letra daquelas letras que é o recado inicial, que seria um bom recado inicial pro disco. Ele fala uma hora lá, jogue fora seu presente, você está vivendo no passado, venha viajar comigo através das pontes da Lunacy, Loucura. da loucura. E aí ele fala assim, né? Fire up some beast, né? Assim, tipo, acenda a sua besta e vamos navegar, vamos conduzir pelos Skywaves, né? Pelas ondas. É legal, sabe? Tipo, dá uma missão, tipo, um mission statement legal pro disco. Pena que ele tá no final, sabe? Você já ouviu o disco inteiro. Seria uma boa forma de você mostrar o que que esse disco vai ser, cara, sabe? Então, Pirito. pra mim, é uma das melhores músicas do disco e pra mim tinha que ser uma das primeiras, ou a primeira. Eu abriria o disco A com essa primeira. música, acho. A primeira. Ela Fácil. abriria, seria um grande declaração de intenções desse disco. E musicalmente também, até por ter essa levada mais empolgante que não é necessariamente metal, sabe? Acho uma música legal pra caramba, deveria ter tido mais espaço. E não é um. E volta para aquilo que a gente falou alguns minutos atrás.
E não é um anti-início, não é uma coisa. Não, Né? justamente. Justamente. Ela é um início que ia chocar na musicalidade, talvez o Back from the Edge fosse muito padrão do que se esperasse para iniciar o disco, mas que não ia ser anti-abertura, ela não ia começar de pau mole, ela ia começar te empolgando, já sendo cativar, já numa levada cativante. E aí vamos para uma das músicas favoritas até do Jack Endino, Strange Death in Paradise, E a melhor música do disco, né? que para mim eu só vou fazer uma frase. Quinteio, corre aqui, cara. Corre aqui, Magrão. Pegaram umas ideias tuas e colocaram o nome em cima, Magrão. Total, né? Não, e essa levada de bateria, que é meio relativamente fora do tempo, né? Ela é tensa, mas parece que a batida sempre chega um pouquinho depois, tal, que o Matt Cameron fazia pra cacete no Soundgarden, né, cara? Então, assim, sabe, tipo, você tem a Fire, se a Fire do Post Picasso era o Bruce numa declaração, tipo, eu gosto pra caramba de Soundgarden, aqui era do tipo, eu venero qualquer coisa que Soundgarden faça, assim. E era verdade, ele diz isso, ele não nega pra ninguém que a inspiração dele foram os discos do Soundgarden e o Jack Endino por ter trabalhado inicialmente no Soundgarden, foi uma das inspirações para ele. O Jack Endino produz o Bleach do Nirvana, talvez seja um grande momento da carreira dele. O Jack Não, Endino acho que era parte do Skin Yard, que era uma banda de grunge, que é uma banda bem legal ali desse momento de formativo do grunge ali, mas que nunca estourou. Sim, eu acho musicaça, assim, a letra o Bruce diz que se inspirou quando ele visitou Hiroshima na última turnê que ele fez com Iron Maiden. Ele ficou matutando essas ideias de melodia na cabeça ali e conseguiu transformar numa música nesse disco. E aí aquilo, você imagina que os caras do Sack Trick estavam empolgados gravando uma música dessa? Os caras que fizeram I'm in a Band with Italian Drummer, que a primeira é do quando você troca de disco, é só para isso. fazer a. Você sai de uma coisa tensa, triste pra dedéu, pra uma piada gigante, entende? Não fecha. Como é que tu diz? Não coalesce, não fecha, não encaixa o Lego. Vamos para um outro detalhe, então. Ah, eu tinha brincado assim que esse é um episódio que a gente vai fazer umas coisas diferentes. Pra não esquecer, a capa, eu gosto da capa desse disco. Eu também acho bem legal a capa do disco, assim. O Storm Thor, uma das, diga-se de passagem, como dizia o diz o Crack Neto, uma das poucas coisas do fim de vida do Storm Thorgerson que funcionam. Eu acho legal essa capa, é uma capa experimental. Como é que é o nome? Skunkworks é uma divisão da Lockheed Martin experimental, de caças experimentais e O tal. Bruce já estava nessa levada de avião, né? Ele já estava Exato. pegando isso. Inclusive, ele chega no meio dessa turnê, ele voa a banda, faz uma viagem para os Estados Unidos com a banda, que ele disse que foi o auge da turnê para ele. O áudio para ele. É áudio para o piloto da Varig. E, e essa capa, para mim, ela lembra uma outra capa. Assim, para mim, ela é a mãe da capa do Fallen to Infinity. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? As duas pessoas ali, então, não sei o quanto que ele olhou para essa capa também, pensando na capa do Wish You Were Here, né? Dos dois caras um olhando pro Que é outro. dele também. É dele também. Dá pra gente fazer o seguinte, como é que é? O vô é o Wish You Were Here, a filha é Skunkworks e a neta é a Fallen to Infinity. Porque Mas o Bosch Picasso ele tinha a ideia de usar a arte do Storm Thorgerson também e não sobrou dinheiro, né? Dessa vez teve, né? Dessa vez estava dentro do orçamento, né? tem uma sobra aí, faz metade do preço, dá desconto. Dessa vez teve, dessa vez sobrou. Dessa vez. Pois. É, Mas ele disse que ele gostava, quando ele quis fazer a arte, ele queria fazer a arte com essa questão da simetria, porque, primeiro por causa do avião, né? Um avião é simétrico, e ele tinha a lógica do que ele queria achar que o disco dele atraísse tanto os grunge quanto os metaleiros, e da mesma forma. Ele estava assim, entendendo que ele queria esse tipo de simetria de atrações. Ele achava que o disco tinha potencial para isso. Talvez tivesse, né? Mas eu não sei como, dizer. como diria o acadêmico da Não, bola. não teve, na verdade. Não, é que tem que entender o seguinte, como diria um acadêmico da bola, ele teve um projeto, entende? Tipo, ele teve um projeto. Se confiar no projeto, não foi bem assim. Mas teve um projeto na história. E aí que vem uma coisa, uma questão diferente, quer dizer.
Na tour desse disco, ele vai lançar um home video que a gente comentou lá na abertura, que é o Skunkworks Live, sai só no Japão, gravado no fim de 96 na Espanha, e que tem uma coisa interessante, porque depois de ficar duas tours sem tocar Maiden, basicamente assim, duas tours de olhar pra frente, nessa tour ele vai colocar uma música que ele gosta pra caramba, Reza a Lenda, que o Jack Endino e ele ficavam vendo como é que é o seriado The Prisoner, direto durante a gravação do disco. E ele vai colocar The Prisoner, como é que é? É o bis do Skunkworks Live. E isso fecha com uma declaração dele que ele vai falar como é que é, duas declarações dele. De certa forma, Skunkworks foi uma versão do que Bowie tentou fazer com o Tin Machine. Não funcionou para ele e, no fim das contas, também não iria funcionar para mim. Mas serviu para esclarecer certas coisas e, em um ano, me ensinou o que eu havia esquecido em 10 anos de Iron Maiden. Ou seja, ele precisa. No fundo das contas, deu errado, mas talvez precisava disso. E aí, depois, para mim, vem uma outra declaração que eu gosto dele, que ele fala assim. Mas a verdade é que ele estava de saco cheio de ficar pulando entre gêneros e visitando subgêneros. Para fazer uma analogia com restaurante, em algum momento é preciso criar um estilo ou prato assinatura. Até então eu só havia me saído com um monte de entradinhas em uma série de estilos diferentes, mas nada que fizesse as pessoas voltarem. A banda iria seguir seu rumo e eu não iria acompanhá-la. Decidi dar fim ao projeto. Na verdade, quase decidi jogar a toalha e ir estocar prateleiras, virar piloto, tentar virar ator. Qualquer coisa menos música, que era um pé no saco. Aí eu pergunto pra ti, Thiago, será que nessa hora que ele volta pra Prisoner, que dá uma empolgada, será que é a hora que cai uma ficha nele do tipo assim, magrão, tu não vais, como é que é? Oh well, wherever you are, Iron Maiden's gonna get you no matter how far. Será que é aqui que ele nota que, tipo, cara, tu não vai escapar desse trem por mais que tu queira? Sim, né? O que eu acho engraçado dele dizendo aí é que parece que tudo é parte de um grande projeto, né? Que ele percebeu, Ah, assim, não do tipo, é o que sobrou, amigo, você quer viver disso daqui, você vai ter que fazer isso. Eu acho que a The Prisoner é uma música dele, né? Assim, é uma das letras. Ele não pôde ter créditos no The Number of the Beast por causa da questão da saída dele do Samson. Mas acho que a Prisoner e Hunt to the Hill são músicas que ele compôs, deveria ter tido créditos nas músicas ali. Se ele tivesse crédito, teria que pagar, esse crédito teria que ir pro Samson por causa do contrato que eles estavam tentando quebrar. Então, e tocar The Prisoner ali é uma espécie de volta. E assim, a versão de The Prisoner que eles tocam é bastante empolgante, mas bastante tocada toscamente também. Assim. Então, de qualquer jeito, a gente se encontra no final ali. Ele não faz nem aquela partezinha. Não tem aquela parte do meio. No meio da música, não tem a guitarrinha do Adrian Smith chorando. Mas assim, ele percebeu, obviamente, que o que dá pra dizer que é o que o Jack Endino fala. Tipo, a turnê terminou rápido. É uma turnê que eles lançam em disco em 96, eles fazem 50 shows em 96, tocam praticamente o disco inteiro. Acho que a única música desse disco que não era tocada ao vivo era Octavia. Foi procurar, dando uma olhada aqui no setlist FM, eu tava vendo os sets do show, a única música que eu não achava desse disco tocado era Octavia. Octavia, sabe, tem até Armchair Hero, Rescue Day, que são as músicas meio, que são B-sides ali, a God's Not Coming Back, mas ele não toca a Octavia, eles nunca tocou ao vivo. O resto, na turnê, ele tocava, ele gostava efetivamente do disco, a banda tava no esquema de produzir, de promover esse disco, mas não, claramente a banda não queria, né? E a coisa foi ficando para trás. E aí, The Prisoner talvez tenha sido um momento que alguém tenha falado para ele, falou assim, amigo, você quer fazer essa banda funcionar, em algum momento você vai ter que se render ao Iron Maiden de alguma forma. E aí ele resolveu colocar Prisoner para tocar ali, sabe? Talvez o Jack Endino ter falado que ele era fã do The Number e fã do Peace of Mind tenha feito o Bruce pensar, de certa forma, não tem um motivo para renegar esses trabalhos, né? E isso, de alguma forma, tenha funcionado para na hora que esse projeto degringola, que ele percebe que ele não vai conseguir fazer uma banda com caras mais jovens, e seja como banda, ele vai ter que encarar que a galera quer é o Bruce Dickinson.
e o Bruce Dickinson, que a galera quer, é o vocalista do Iron Maiden, ele vai ter que fazer alguma coisa do tipo. E aí é a hora que ele vai chamar os caras do Time of Gypsies de novo, falar, preciso gravar um disco metal, recuperar minha carreira, porque eu joguei muito dinheiro fora nesse projeto Skunkworks. Basicamente é isso. Skunkworks faz uma turnê abrindo pro Halloween, né? Isso. Halloween na turnê do Time of the Wolf, o Skunkworks numa turnê, nessa turnê dele. Antes de perguntar uma coisa que tu falou agora do retorno ao Tribe of the Gypsies, e que também é que talvez tenha caído uma outra ficha, eu estava pensando agora, assim, que se ele queria ter uma banda, que ele diz, todo mundo no mesmo nível, todo mundo como banda, era um pouco complicado, porque, tipo, se ele fosse pegar uma molecada nova, a molecada nova é muito verde, desculpa, parece que a gente está vestindo o chapéu de idoso. Sim, somos idosos chatos e de episódio do Sleep Talking. Não superei o trauma. Mas, tipo assim, ele tem uma galera nova. Ele talvez deveria ter procurado uma galera um pouco mais velha, mas talvez a galera um pouco mais velha também não toparia o projeto como ele toparia. Entende? Ele precisava achar gente jovem para conseguir fazer o que ele queria. Só que ele precisava achar gente jovem que quisesse fazer o que ele queria. Eu acho que a grande questão dele foi: ele montou uma banda de músicos que eram competentes, que ele percebeu isso, fez a turnê tocando as músicas de Bob Picasso, que não eram músicas desses caras, eles foram relativamente competentes reproduzindo isso do jeito que dava para reproduzir, dentro da técnica de cada um. Foram inventivos no disco novo, mas eles não estavam nessa pegada dele. E aí é a hora que você percebe do tipo, na hora que você estava gravando o disco, que ele tinha que perceber, esses caras não querem fazer a mesma coisa que eu quero fazer. Só que os caras estavam contratados, os caras foram fazer como contratados. Faz sentido, é trabalho, né? Até a hora que o Exatamente. Bruce tem que virar e falar, puta, isso não vai pra lugar nenhum, não adianta eu ficar batendo. Eu acho que talvez tenha isso que ele tenha percebido. Os caras querem fazer outra coisa, não adianta eu ficar batendo, forçando os caras a serem bem empregados, eu não quero que isso aconteça comigo do jeito que aconteceu no Iron Maiden. Então, eu tenho que fazer o que o chefão tá mandando. Se é pra fazer isso, eu vou chamar pessoas e fazer o tipo de som que eu sei que vai me trazer público. Vou colocar, tentar achar uma forma de eu me empolgar fazendo esse tipo de som que ficou pra trás. Eu acho que essa volta dele pro Accident of Birth depois é um negócio que é calculado comercialmente. Ele pensa, tipo, como que eu salvo a minha carreira para não virar ator, não virar empilhador de pacote, né? Ele falou que ia fazer. Como é que é? A história oficial reza a lenda que ele tava, como é que é, de tédio, né, tava tipo assim, agora o que eu faço? E que um certo Roy Z, que você brigou, o senhor Bruce Dickinson, que você tretou. Como é que é a história que diz que o Royce liga pra ele, mostra as músicas, ele fala, cara, peraí, segura, vambora. E que quando ele vai mostrar pra gravadora, a própria gravadora fala, não, a gente quer isso. E ele fala, não, deixa eu gravar, deixa eu terminar essa história. E aí volta o Tribe of Gypsies e como é que é? E o resto a gente conta no que vem, porque, porque daí é outra parte da história quando vai fazer os 30 anos do Accident of Birth. Então, é muita historinha, né? Isso, né? Não tava fazendo nada. Pra mim era muito claro que ele pensou do tipo, se eu vou ter chance de fazer isso funcionar, eu preciso conseguir resgatar minha credibilidade de volta com o Iron Maiden. Provavelmente ele deve ter sido dado pro Roy Z e falado, putz, mano, eu preciso fazer um disco metal de novo. Vamos ver lá. E o Roy Z falou, tem umas ideias aqui. Vamos trabalhar. Para mim, eu acho que é muito mais isso que deve ter acontecido. Não o Roy Z falou, fiquei sabendo que você está sem banda aí, tem umas músicas que vai encaixar para você. Não acredito que tem. E que daí também a gente tem que vai fazer uma vingança a nossos próprios bolsos no ano que vem. Isso, agora a gente já está fechando o episódio para pensar no futuro. Que ele vai encontrar um outro cara que tentou passar um cachorro chamado Psychomotor, chamado Adrian Smith. Como é que é? Eu comprei o Psychomotor. Eu vou pro céu, vou levar o Psychomotor na porta. Assim, eu comprei isso Eu aí. lembro quando eu ouvi isso daí, assim. Eu lembro que o Aiden Smith tinha um mito, né, do Aiden Smith pós Iron Maiden, assim. Porque todo mundo queria ouvir aquele disco do ASAP primeiro, né, o Aiden Smith Project, e depois do Untouchable, se é que teve disco. Eu lembro na roça aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque quando sai a Real Dead One Árvore. vem como com a árvore genealógica. Aí tem o Aiden Smith com a banda Untouchable, assim. E aí tem os dois fãs malucos de Iron Maiden, chegam lá na roça, pegam então, um catálogo, que tinha um catálogo de backorder, que era uma lista telefônica enorme, Isso. assim.
E aí ele pegava no Beck, era Show Untouchable, é o nome do disco, que ele falou, eu quero esse disco aqui que eu tô escutando Smith, sem ter a menor ideia se era o disco dele, assim. Quando chega o disco, era um disco de Rhythm and Blues, assim, os caras falaram assim, e caro pra cacete, sabe? Chegou com uns R$ 35, que na época era o equivalente hoje a você pagar uns 250 no CD. Os caras olhando, falando US$ 35, faz essa conta mais ou menos, e depois bota inflação em dólar, assim, então, sabe? O cara bateu o olho assim, eu ouvi, a gente chegou o disco, a gente ficou todo empolgado. Ô, chegou o seu Untouchable ali, vai buscar, né? Daí quando ele foi buscar, a gente já botou pra ouvir. Primeiro a gente pegou a capa e falou: Nossa, não é o Untouchable dele que ele tá querendo. Aí na hora que botou o disco, assim, a gente falou: Nossa, rapaz. Ele falou: É, vai ter que pagar, amigo. Você quem manda comprar, quem manda encomendar. O cara pagar a grana ali no disco. Mas tinha essa questão do Adrian Smith, a galera tava nessa neura do Adrian Smith voltar e o Adrian Smith lança o Psycho Motel pela Castle ali, tipo, tem o clipe que toca na MTV, e quando eu vi o clipe eu falei assim, não vai dar pra comprar isso aqui não. Que saiu, que saiu como encarte numa daquelas revistas, assim, não era Planet Metal ainda, era uma dessas outras revistas. Eu ouvi e falei assim, legalzinho, sabe? Eu quero dar esse crédito pro Adrian Smith, né, mas não dava, assim. Eu lembro que ele por alguma coisa de importação, isso é 96, o CD tá num preço em conta, pareamento do real com Não, dólar. essa época do real com o dólar, né, que a importação é bem facilitada e o dólar tá valendo menos do que R$ 1, né, então era muito barato comprar disco importado. Eu E a lembro Castle que tinha feito um esquema de fazer os discos chegarem em uma distribuição muito boa, que isso. esses discos da Castle você comprava por, sabe, R$ 10, R$ 11. Então, Não, tanto que o Psychomoto é o que aparece e não é em loja de metal. O Psychomoto eu acho que eu comprei e não foi em loja de metal, não. Trauma, 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 era trauma. uma boa distribuição. O Alive in Studio A, que é um disco duplo, eu paguei R$ 16 no Carrefour, né? Isso. Eu comprei O, no centro de Porto o, Alegre. Isso, então, sabe, eu lembro de sair isso daí, chegava muito barato o disco, os discos chegavam bem baratos aqui no Brasil, e as distribuições estavam funcionando bem nessa época do início do real, as importações, não sei exatamente quanto que o governo baixou o imposto de importação, o IOF para importação, né? Eu sei que ele estava muito barato, era muito barato você comprar disco importado no Brasil até 2000, era bem barato para você conseguir comprar. Bem em conta mesmo. Depois que solta, em 99 que solta a cotação, e aí começa a ter uma mini inflaçãozinha de desgaste do real e que começa a ir distanciando bastante o preço do importado para o nacional. Para a gente fechar essa história, sempre lembrar que os trechos que nós O usamos aqui. importado americano sempre para falar que o É, europeu era mais caro, o e americano era também chegava mais mais barato. manhoso de conseguir. Mas era caro, não era tão fácil de chegar. O americano chegava bem barato aqui, mas os discos alemães. Eu lembro muito disso porque na época que eu fiquei fanático por Blind Guardian, eu queria achar os discos do Blind Guardian e os alemães eram impossíveis de comprar. Eu comprei quando saíram os argentinos. Saiu os argentinos, depois saiu os da Virgin. Eu lembro que foi a, Depois se- eram os argentinos. eu lembro que foi a semana que eu comprei acho que 3 CDs, tipo um num dia, dois no outro, uma coisa maluca assim. Para fechar esse rolê, nós usamos dois livros em alguns momentos, tá? Tem aquela bio oficial que a gente comentou do Bruce de 2018, para que serve esse botão. É, ele é um pouco mais aéreo. E se você quer um pouquinho mais, se você quer um pouco, quem vai compilar as entrevistas desse tempo, tá naquele livro de 2013 do Joe Schumann, como é que é? Bruce Dickinson, Os Altos Voos com Iron Maiden e o voo solo de um dos maiores músicos do heavy metal, 2013. O nome é basicamente Bruce Dickinson, como é que era o nome do famoso site do Bruce Dickinson, screamforme.com, ou como é que é? Manowar.kingsoftheroad.com. O nome é completo. Não. As informações que eu tirei, basicamente, são dos liner notes dessa versão dupla de Skunkworks, que tem o Dave Ling, que é um repórter famoso em inglês ali, que escreve para Classic Rock, Metal Hammer. Ele que fez os liner notes dessas versões ali, eu tava lendo eles ali, junto com as letras do disco. Como é que é Tem esse? várias entrevistas do Bruce nessa época que você procurar no YouTube, principalmente com Fúria, né, do Gastão Moreira ali. Ele Não, tem bastante material. promoveu intensamente esse disco no Brasil, que não foi pra lugar nenhum, e ele não veio, não chegou nem a vir pro Brasil com esse disco.
Não deu tempo. Falou agora as edições, a gente vai voltar a falar. Diga não ao More Balls do Picasso, diga sim a essas edições duplas que são legais. É, Faltou alguma coisa? não que eu me lembro, assim. Acho que a gente A gente já esgotou esse tinha disco de visto. novo, assim. Nossa meta é esgotar os discos. Uhum. Então é É a isso, pessoal. primeira grande decepção de 96. Exatamente. Para mim, eu digo, eu volto naquele ponto. Eu tretei porque eu olhei para esse disco e falei, eles estão copiando os secos e molhados. Tipo, o cérebro de ervilha do metaleiro é um negócio, tem que ser explicado. Não gostei, não comprei, assim. Comprei, E, gastei. e eu tava naquela do tipo. A defesa 100% do Iron Maiden depois desse disco. Assim, é o Iron Maiden que tá certo, o Bruce Dickinson é um idiota, não sabe o que tá fazendo. Aí veio o Accent of Birth, eu calei. O Axis of Mirth, quando a gente falar dele no que vem, a gente vai falar do Skull Rock, na verdade. Que para mim é o ponto. Não, mas eu já tinha ouvido Accident of Birth antes. Eu lembro quando estreia a música Accident of Birth no Fúria, no programa do Backstage do Vitão Bonesso. Uma das grandes referências que eu tenho nessa época da roça era ouvir o Backstage, que era o que eu conseguia ouvir lá de rádio, que eu não tinha acesso ao Fúria Metal diretamente. Mas aí quando eu voltei a morar em São Paulo, eu ouvi o Backstage domingo à noite, assim. Eu ficava ouvindo o Backstage e na televisão eu ficava variando entre o lado B da MTV e o Mesa Redonda da Gazeta, assim. Coisas que formam caráter. Isso, e depois ficava até a hora que eu aguentasse assistindo a Ataíde Patrese na Gazeta, que era o que eu mais... Tá vendo mesa redonda como é que é a Valone? Palestra um. Chico Lang, 7-1. Mas assim, mas o. E eu lembro quando estreou a Accident of Birth, ó, essa é a música nova do Bruce, saca? Eu lembro assim de falar, mano, é isso que eu quero que o Bruce faça, tá ligado? Finalmente. Exatamente. Mas isso eu converso no ano que vem. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo play, muito obrigado pela sua atenção. Como é que é? Eu brinco que pessoalmente esse era um dos programas que eu queria fazer, porque é um disco que eu gosto, assim como a gente falou do Sound of White Noise e do Stomp 442. Acho que assim, para mim vai fechando o círculo de discos que as pessoas deveriam ouvir mais. Pra mim foi uma boa revisitar, assim, é um disco que cada vez que eu ouço eu gosto mais dele, mas eu sei que tem um teto nisso daí, assim. Mas Perfeito. é um teto no quanto eu vou conseguir gostar dele, mas eu gosto dele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo play, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de assinar solada.com.br, a newsletter que volta cada vez que o Bangers cancela um membro. É isso, pessoal. Até mais.